Livro Mudança de Vida, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Capítulo 3. O poder e a influência da palavra falada. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3:2. Certa vez, atendi uma senhora que já era cristã havia muito tempo. Durante toda a clínica pastoral, ela dizia: "Não posso, não consigo, é tudo muito difícil, me sinto incapaz, não estudei, não tive muitas oportunidades na vida, acho que nasci para sofrer. Minha vida é trabalhar, nada consigo, estou envelhecendo." Enquanto ela falava, fui analisando suas expressões, a maneira como confessava as derrotas e louvava as obras de Satanás em sua vida. Dizia também: "Satanás luta muito comigo." Contava-me mais uma derrota e repetia: "Satanás luta muito comigo." Aquela senhora achava-se propriedade exclusiva de Satanás. Era como se ele lutasse somente contra ela e com mais ninguém. Afirmava que seu sofrimento era maior que o sofrimento de todas as outras pessoas. Ela havia desenvolvido uma grande doença, que é a doença da autopiedade, da autocomiseração, da autocompaixão. Sentia-se bem contando seu sofrimento e com as pessoas chamando-a de coitada e de sofredora. Sentia-se muito bem e muito confortada sendo alvo de piedade e compaixão, como forma que encontrou de atrair a atenção das pessoas. Ouvi tudo com muita atenção. Ao terminar, perguntei-lhe se gostaria de ouvir o que tinha a lhe dizer. Ela concordou, dizendo estar disposta a ouvir o que fosse preciso, porque queria uma mudança em sua vida. Minhas palavras a ela foram estas, além de muitos outros aconselhamentos. A senhora está sofrendo da doença do negativismo e da autopiedade. Da sua boca só sai o que é negativo, e além disso, a senhora se sente bem quando a chama de coitada e sofredora. Isso é uma doença maligna que destrói milhares de pessoas. Precisa ser liberta, mudar sua maneira de falar e não aceitar mais ter esse espírito autocomiserador, porque através dessas atitudes da fala, a senhora lança maldições terríveis na própria vida. Precisa quebrar todas essas expressões negativas, libertando-se da escravidão da autocomiseração, em nome do Senhor Jesus. As pessoas precisam respeitá-la por suas conquistas e vitórias, e não pelo seu sofrimento e derrotas. Orei, quebrando todas as palavras malditas que ela mesma e outras pessoas haviam lançado sobre a sua vida. Eu a abençoei, ela mudou a postura diante da vida e o Senhor a transformou. Lembre-se, você é e recebe o que fala. Cada vez que alguém lhe falava que era muito sofrida, sentia-se muito bem, porque esse alguém estava reconhecendo seu sofrimento e compadecendo-se dela. Reforçava-lhe assim o sentimento de coitadinha. Mas quando alguém lhe dizia: "Não olhe para isso, a senhora é forte, vai conseguir", ela se sentia desprezada. Era como se houvesse insensibilidade diante de suas dificuldades. Observe como Satanás infiltra sua derrota na mente e na vida das pessoas, devagar e sutilmente. Ele é astuto e sabe perfeitamente como trabalhar. E como ele ouve tudo, aproveita-se das confissões orais, certifica-se das fraquezas das pessoas e apropria-se da situação, fabricando infinitas outras situações para piorar o quadro de conscientização de que realmente ela é uma sofredora nata. Diante dessas situações, o diabo passa a usar mais ainda a boca da pessoa, injetando dó nos que a ouvem,
passando a usar a boca do ouvinte também. Confirma assim as confissões em atos de trágica concordância, realizando-as. É daí a origem de alucinações, opressões, cancros no corpo e na alma, discórdias, falta de paz e tristes separações. Tanto ela quanto as pessoas que se diziam compadecidas aumentavam-lhe o sofrimento, pois tudo o que fazia era confessarem as façanhas satânicas, enfatizando derrotas. Desta maneira, louvavam a Satanás, mostrando sua força. De forma inconsciente, zombavam de Deus como se ele nada tivesse feito por ela. Assim, as maldições cresciam dia após dia. Ela estava impedindo Deus de abençoá-la, porque, enquanto afirmava acreditar no poder de Deus, confessava as vitórias do diabo, dizendo que não posso, não consigo, é muito difícil, não vai dar certo, é muita luta. Com isso, a sua vida era amarrada, derrotada e destruída, porque confessava derrotas. A partir do dia que quebramos todas essas palavras e expressões malditas, a instruí dentro da palavra de Deus e abençoei sua vida, ela mudou seus hábitos e linguagens destrutivos por hábitos construtivos. Essa mulher viu as mudanças acontecerem uma após outra. Tempos depois, testemunhou-me ela que as mudanças já não aconteciam por dia, mas sim por hora. Haja vista a grande transformação pela qual sua vida passou depois que aprendeu a confessar a palavra de Deus e tomar posse dela no seu viver. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Confesse vitórias. A dúvida é o antônimo da fé viva. Não há como alguém dizer que crê no poder de Deus falando o contrário. Lembre-se sempre de Mateus 12,34, o qual nos alerta que a boca fala do que está cheio o coração. Prova-se a fé pelas obras. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,18. Quantas pessoas que, ao invés de crescerem e amadurecerem na fé, têm regredido e envelhecido nela. Acham que seus anos de igreja é o que contam para receberem suas vitórias e até mesmo a salvação. Dizem crer no poder de Deus, mas vivem louvando a Satanás, contando a todo mundo, inclusive no altar das igrejas, os seus feitos e suas atuações demoníacas. E quando falam de Deus, dizem: Deus é bom, mas está me provando. Mostram através das palavras a sua incredulidade e a mais pura ignorância sobre a magnitude do Supremo Criador dos céus e da terra. Não é possível haver fé no coração de alguém que só contraria os princípios divinos através da fala. Se a alma é firmada na fé em Deus, então é dos feitos da sua magnânima existência que se deve falar. O contrário não é manifestação de fé viva. Quando assumimos a fé verdadeira, nós nos expomos sem medo, sem inibição, sem temor ou preocupação em querer saber se nossa conduta agradará ou não, porque sabemos perfeitamente que nosso comportamento e nossas palavras são sinceros e que deles Deus muito se agrada. O Senhor sempre há de nos justificar de um jeito ou de outro. Ele tem suas formas de trabalhar e não precisamos ficar irrequietos com os resultados. Estes são sempre os melhores. A maneira mais comum do ser humano se expor é através da linguagem da fala. O mundo está cheio de pessoas que se dizem cristãs, adoentadas, miseráveis, separadas conjugalmente ou vivendo em lar de brigas. Garantem com palavras malditas que é Deus que as quer nesse estado de tremendo sofrimento e amargura. Dizem: Deus quer assim. Que tremenda barbárie contra Deus! Sinto muito dizer,
mas são pessoas velhas na fé, que falam uma coisa e fazem outra, ou que aprenderam de um jeito e passam para frente de outro, ou mesmo num comodismo prático de aceitação, amam falar o nome de Deus confessando as maledicências do diabo. Dizem ter fé, mas creem num Deus que coloca doenças e agonias, quando sua palavra diz que ele as tirou por intermédio do sacrifício de Jesus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Você possui, terá e será aquilo que você confessa. Se confessar a palavra de Deus, é ela que se cumprirá na sua vida. Se confessar o contrário da palavra de Deus, é justamente esse contrário que vai ser cumprido na sua vida. É por esse motivo que encontramos pessoas cristãs vivendo de forma derrotada e muito infeliz. Não fizeram uso da fé viva, ativa, produtiva, positiva que deveriam e devem fazer, confessando, pronunciando, trazendo para si as verdades bíblicas. Se estiver escrito, escrito está, e verdade é. Portanto, tem que acontecer na sua vida. O Senhor levou todas as enfermidades e dores. Ele levou. Por isso, a doença não pode mais estar no seu corpo, nem a miséria, as contendas e as desgraças fazerem parte da sua vida. E o pior de tudo ainda é você concordar com tudo isso, confessando para Satanás que Deus quer assim. Com toda certeza, agindo assim, você está simplesmente igualando os feitos do diabo aos feitos de Deus. Percebe o absurdo cometido? Onde está sendo depositada a fé nessa circunstância? Não se permita enganar. Nessas nefastas confissões, a fé está abertamente declarada e depositada no poder limitado do diabo. E ele está muito feliz com isso, porque sabe que estará aprontando tudo o que tem vontade, desgraçando sua vida. E lembre-se que nessa parada você nunca estará sozinho. O homem não é um ser ilhado e jamais será destruído sozinho. A maldição carrega um monte de gente junto. É um mecanismo destruidor que quanto mais destrói, mais cego deixa o desgraçado. É muito simples. Se Deus falou, está dito, e ninguém pode mudar. Você deve crer nisso, confessando e fazendo acontecer em sua vida. Está escrito que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Repito, está escrito. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Concorde com Deus e esteja do seu lado. Discorde do diabo e permaneça contra ele. Se estiver escrito na Bíblia, você precisa crer. E tudo que for contrário ao que está escrito, você precisa discordar e duvidar. Não aceite e diga em voz alta que você não aceita, em nome do Senhor Jesus. Mas diga mesmo que é para o diabo ver e ouvir que, em termos de palavras, o que você confessa e declara é que você é de Jesus e que Satanás, por sua natureza maligna, não é dono da sua vida. Grite isso, fale aos quatro ventos, profira o que é bom. Você recebe o que sai da sua boca. Saiba que toda palavra que sai da sua boca cria vida, ou para o mal, ou para o bem. Nossas palavras estão carregadas e cheias de poder, de força, de autoridade.
Através delas, nós construímos ou nós destruímos. Temos que compreender isso e mudar. Se você fala precipitadamente e até hoje diz tudo o que vem à sua boca, sem se preocupar com as consequências, comece a mudar esse hábito maldito, que com certeza deve ser antigo, e passe a prestar bastante atenção em cada palavra que sai da sua boca. Saiba que você dará conta de cada uma delas. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. A profundidade bíblica não para por aí. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Através desses versículos, podemos ver como o assunto é sério. É a palavra de Deus que está afirmando que a vida e a morte estão no poder da língua. Por intermédio das palavras, trazemos morte, maldições e tristezas, ou vida, bênçãos e alegrias. Pois, por suas palavras, você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Mateus 12:37. Na minha vida ministerial, eu me deparo com os mais variados e delicados casos de vidas destruídas, num sentido mais amplo da palavra. Normalmente, os problemas estão relacionados à legalidade que a pessoa dá a Satanás através de palavras malditas. Ouvindo-as, Satanás aproveita-se delas, passando a trabalhar consideravelmente na vida da pessoa. Se você não sabia, quero que você saiba e se conscientize a partir de agora, que o diabo não tem o poder de ler nossos pensamentos, muito menos de sondar nossos corações. O seu poder demoníaco é limitado. No entanto, ele ronda o tempo todo, ouve e capta tudo o que falamos e sabe o que fazemos. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Satanás lança seus dardos para atingir a mente com pensamentos para a derrota. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. E quando você pronuncia palavras de maldições, está dando uma procuração assinada para que ele atue na área que está tão explorada negativamente pelas palavras. Desorganizando a área que aflige o indivíduo, se organizará uma série de desordens. E, ao se fazer uma análise para se saber por onde ele entrou, concretizando maldições de todos os níveis, será fácil verificar que foi pela palavra falada. Falar o que não deve é pecado. E todos nós temos que nos preocupar e muito em resistir ao pecado. Enganos mil existem quanto à interpretação da palavra, que levam ao pecado momentâneo e aos resultados malditos que permanecem ao longo da vida. Se não forem quebrados e o indivíduo não se propuser a mudar seus hábitos doentios e pecaminosos, estará fadado a morrer sem ter conhecido a paz e todas as demais alegrias verdadeiras da vida humana. Assim é que existem cristãos que, sentindo-se na graça porque estão dentro da igreja, concluem que estão impunes às consequências das palavras malditas. Ninguém sai ileso do cometimento do pecado. Se achar que sai, está enganado. E o pior de tudo é que, além de trazer maldição para a sua vida, ainda deixa sequelas malditas para gerações futuras, a saber, aos descendentes do pecador. Isso é muito sério. Quero que reflita muito bem nas palavras que passo. Peço-lhe, em nome do Senhor Jesus, que reflita e passe a praticar. E dentro deste texto, você verá também a facilidade que a palavra falada tem para maldizer e materializar as maldições. Tomem também como exemplo os navios.
embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago 3, do 4 ao 12.